Progress. Bem-vindos e bem-vindas ao webinar do Projeto Eleições 2024, que é uma iniciativa do Nova Asylum Policy Lab, também chamado de Nova APL. Eu sou Emilinde de Oliveira, sou coordenadora executiva e também coordenadora das atividades de consultoria e sou investigadora no âmbito do direito. Para quem não conhece, o Nova Asylum Policy Lab é um laboratório universitário que trata de políticas no âmbito das migrações, tendo com especial atenção às políticas de asilo e de proteção internacional. Mas, obviamente, não coordeno esse projeto sozinha, tenho o gosto de trabalhar ao lado de uma grande colega e amiga, Ana Cansado, para quem desde já passo a palavra. Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Ana Cansado, colaboro aqui com ela neste projeto do Asylum Policy Lab, especialmente no envolvimento e no trabalho com os nossos voluntários. Sou investigadora na área também do direito, mais especificamente nos direitos das mulheres, ativista feminista, e tem sido uma grande aprendizagem cruzar aqui as questões dos feminismos, da igualdade com as questões das migrações e das pessoas refugiadas. Portanto, espero que seja uma grande conversa e que para vós seja tão informativa como tem sido para nós. Muito obrigada, Ana. Portanto, esse projeto teve início logo no começo do ano, exatamente ligado ao facto de nós termos duas eleições, as legislativas que já passaram, e agora o foco do projeto virou-se para as eleições europeias, e por isso não poderíamos deixar de contar e convidar para uma excelente conversa que teremos hoje a professora Patrícia Jerônimo. A Patrícia é professora associada na Escola de Direito da Universidade do Minho, tem muitas publicações sobre essa questão da cidadania, questão da participação ao nível da União Europeia, por isso é um gosto tê-la conosco hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu, ambas. Muito obrigada. Obviamente que eu e a Ana já conhecemos o vasto trabalho da professora Patrícia, que agora vou começar a chamá-la diretamente de Patrícia, mas eu perguntaria se ela gostaria de apresentar-se melhor do que fiz agora e, inclusive, indicar talvez alguns projetos que estejam em curso, que já terminaram e que tenham alguma ligação com a conversa que vamos ter hoje sobre eleições para o Parlamento Europeu e cidadania europeia. Bem, acho que a apresentação foi ótima e fico muito grata pelas palavras generosas. O que é que eu posso acrescentar? É que colaborei tenho colaborado em alguns projetos internacionais sobre precisamente o exercício dos direitos de cidadania pelos cidadãos da União. Estou a pensar aqui num projeto EU Citizen, que foi coordenado pelo CEPS em Bruxelas. Sou coordenadora regional para os países de língua oficial portuguesa no Observatório da Cidadania do Instituto Universitário Europeu de Florença. Trabalhei também numa avaliação da aplicação da diretiva sobre a proteção consular, que é, vamos falar provavelmente, não sei se vamos falar sobre isso, mas é um dos direitos associados à cidadania da União, precisamente a proteção consular num terceiro Estado, e portanto, e que foi muito importante durante a pandemia, mas enfim, deixo-vos conduzir, não quero estar a encaminhar, mas assim, tenho trabalhado nestes temas que são muito importantes, quer como académico, quer como cidadã, são temas que me interessam, claro. Muito obrigada mais uma vez. Como podem verificar, estamos com a melhor pessoa para tratar essa área e, por isso, adianto uma pergunta antes de passar também para a Ana, que eu tenho certeza que ela deve ter várias questões, mas para iniciar a conversa, perguntaria: quem é o cidadão da União Europeia? Quem é esta pessoa de quem vamos falar hoje e quais são as vantagens, talvez, de ser um cidadão, os tais direitos? Muito bem. São os nacionais dos Estados-membros da União Europeia. Essa é, digamos, uma das limitações da cidadania da União, o facto de não trazer um estatuto que representa um ganho em termos de integração nas sociedades europeias para quem não tem já um estatuto de pertença ao país, ao Estado em cujo território reside. E, portanto, cidadãos da União Europeia são aqueles que tenham a nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia. E só esses, apesar de terem sido feitas propostas no sentido de alargar este estatuto para lhe dar precisamente mais força e mais significado,
do ponto de vista da pertença e da participação na comunidade política europeia, também aos nacionais de países terceiros, que é essa uma das designações, para não usarmos aquela designação terrível dos extracomunitários, que é preferida em Itália, por exemplo, mas os nacionais de países terceiros que residam no território de um Estado-membro da União Europeia. A aproximação ao Estatuto de Cidadania da União Europeia foi conseguida parcialmente com aquela diretiva de 2003 sobre o Estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração, mas ficou aquém daquilo que era proposto pelos académicos, ativistas e alguns líderes políticos, e inclusive pelo Parlamento Europeu, de que vamos estar a falar nesta sessão. E nesse sentido, se me permite, então, vou já Sim. perguntar uma questão que normalmente tem sido, nós tivemos até agora a oportunidade de falar com associações e com membros de pessoas migrantes e associações que os representam, a questão do Parlamento Europeu, a questão das instituições europeias e do envolvimento ou não que é feito destes novos cidadãos, não é? Porque estamos a falar de pessoas que, de facto, a partir do momento em que conseguem, como a professora também explicou, não é? Ser cidadãos do Estado-membro, passam a ter esta cidadania, mas depois, aquelas características que nós associamos mais à cidadania, que é a participação política, o envolvimento cidadão e cidadã nas questões dos diferentes Estados, não encontra nem sequer em alguns países, e em Portugal, de facto, também a participação é algo reduzida, mas então, se vamos para o Parlamento Europeu ou para as outras instituições, ainda é mais difícil perceber essa diversidade. Tem algum comentário, alguma informação que possa dar? Essa é a saga do Parlamento Europeu, não é? Quem conhece a história do Parlamento Europeu e das suas competências, precisamente, inicialmente pensava-se que a falta desde 79, não é? Desde as primeiras eleições diretas para o Parlamento Europeu, que, bom, ninguém participa, ou melhor, os números de participação são tão reduzidos, são até um embaraço. Por que será? Bom, e a explicação inicial foi, bom, porque o Parlamento Europeu é uma figura, é um órgão consultivo, não tem poderes, as pessoas não se interessam porque acham que não vai implicar em nada na conformação da política, das grandes decisões a nível da então CE, mas portanto, da União Europeia, falemos assim da União Europeia para ser mais fácil. E de facto os tratados têm vindo a alargar sucessivamente os poderes do Parlamento Europeu e então com um grande salto qualitativo com o Tratado de Lisboa. Simplesmente isso não é acompanhado e a ideia era realmente que desse modo se iria seduzir ou persuadir os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia, mesmo antes da cidadania da União Europeia ter sido introduzida como um estatuto jurídico autónomo, a participar, estariam mais envolvidos porque perceberiam a relevância prática do Parlamento Europeu e das eleições para o Parlamento Europeu. Mas a mensagem ainda não passou. Eu estive a ver aqui, ou não passou, mas lá está, como também a Ana também referiu, mesmo a nível nacional, os índices de participação ficam sempre muito aquém do desejado. Mas estive a ver aqui o último relatório, 2023, da Comissão Europeia sobre precisamente de que modo é que a cidadania da União Europeia está a ser concretizada, quais são as dificuldades, etc. Precisamente é feita referência nesse relatório, logo a abrir, aos dados de um Eurobarómetro de 2023 que indicava que uma boa parte, portanto, 50% dos inquiridos não se sentiam bem informados sobre o que é a cidadania da União Europeia, nem sobre os direitos associados. 33%, ou melhor, não, só metade, a história é assim, só metade é que se sente, portanto, só 50% é que se sentiam bem informados. Depois, os outros, a outra metade, 33% sentia-se mal informado e os outros não tinham informação nenhuma, portanto não sabiam. E depois, mesmo depois de tantas campanhas, tantos esforços de sensibilização, de aproximação aos cidadãos, que têm vindo a ser desenvolvidos de forma até às vezes um bocadinho ruidosa e sempre que à volta das eleições, certamente, para o Parlamento Europeu, certamente, mas apesar de tudo ainda há 9% dos inquiridos neste vale o que vale, mas ainda assim, 9% nunca ouviram falar da cidadania da União Europeia. De todo, e depois 25%, que ainda é uma percentagem considerável, já ouviu falar, mas não sabe o que é que significa, não é? Há alguns momentos, charneira, em que de facto as pessoas, nomeadamente as eleições, mas isto no fundo é um bocadinho o que é que condiciona o quê, não é? Em que as pessoas ouvem falar mais do Parlamento da União Europeia, também frequentemente os governos, quando têm que comunicar com o eleitorado, culpam Bruxelas e portanto também ouve-se falar da União Europeia quando
num sentido normalmente não muito positivo, e, portanto, tudo isto contribui. Quando conhecem, nem sempre têm uma boa opinião, e muitos ainda continuam sem conhecer, não é? Portanto, esse é o drama da construção europeia, ainda que se tenha feito avançado muito. Eu acho que sim, mesmo estes indicadores, aliás, como é óbvio em qualquer instrumento de spin que a Comissão Europeia publique, isto é tudo apresentado como copo meio cheio, como é evidente, e, portanto, já temos aqui, realmente os números têm vindo a aumentar em termos de pessoas, nomeadamente esse é o primeiro valor, o primeiro indicador que é apresentado neste relatório, é o de que 87% das pessoas inquiridas se sentem cidadãos da União Europeia. Não é? E, portanto, isso é um número realmente muito, muito elevado. E também, outro dado também positivo, de que pelo menos 80% em todos os Estados-membros se sentem cidadãos da União Europeia. Ainda que depois, claro, esse sentir-se cidadãos da União Europeia não corresponde necessariamente a um conhecimento daquilo que são, o que é que o Estatuto representa, em termos de ganho, enfim, em termos de direitos, e depois ainda menos, não significa que as pessoas exerçam ou estejam na disposição de exercer os direitos, sobretudo quando esses direitos, o exercício representa sair de casa, ir votar, estar informados sobre o que é que está em causa, nomeadamente o que é que os partidos defendem, os grupos parlamentares defendem, etc. Obrigada por essa questão e também por partilhar esses dados, porque efetivamente temos 87 dos inquiridos, 87% que se sentem cidadãos da União Europeia, mas 50% que acham que não estão bem informados, são números realmente que saltam aos olhos, e acho que aqui nós temos essa função, como bem chamou a atenção a Ana. Nosso objetivo também é trazer um bocado de informação, sobretudo para aqueles que se tornaram há pouco cidadãos da União Europeia, por terem adquirido a nacionalidade de um dos Estados-membros, e, nesse sentido, eu perguntaria: quais são esses direitos? Com esse Estatuto de Cidadania da União Europeia, nós sabemos que nos tratados e na Diretiva 2004 há aqui um conjunto de direitos. Quais direitos seriam esses? Além da participação política, que daqui a pouco vamos falar um bocado mais sobre ela também. Pensava que tinha. Agora já estão a ouvir-me, não é? Peço desculpa, este é o clássico do Zoom, mas eu tinha clicado no botãozinho, garanto-vos, antes de começar a falar, mas não de forma eficiente. Bom, que direitos são esses? Então, são as clássicas liberdades de movimento dentro do espaço da União Europeia, circulação e fixação de residência. Claro, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia também explicita o direito de procurar emprego num outro Estado-membro, um direito a não ser discriminado num outro Estado-membro por causa da sua nacionalidade, porque, na verdade, a cidadania da União Europeia provavelmente muitos não gostarão muito de ouvir isto nestes termos, mas é um estatuto de residente de estrangeiro privilegiado, ou seja, lá está, não é uma cidadania pós-nacional, porque está dependente da nacionalidade de um Estado-membro, portanto, mas esse é o direito mais, digamos, mais importante, e que é um direito que é reconhecido a todos, independentemente da sua função económica. Durante muito tempo essa liberdade de circulação estava dependente do desempenho de funções económicas, não é? Portanto, a cidadania trouxe esse ganho para todos os nacionais dos Estados-membros da União Europeia, portanto, todos os cidadãos da União Europeia. Depois, já falei aqui há pouco da proteção consular em países terceiros em que não se em que o país de nacionalidade respectivo, o Estado-membro de nacionalidade respectivo, não tenha representação diplomática consular. Também já o disse há pouco que este direito ganhou expressão significativa durante a pandemia, uma vez que foram as embaixadas dos Estados-membros, estou a pensar em Timor-Leste, por exemplo, que a equipa da embaixada portuguesa em Dili, que organizou as viagens, o regresso à casa dos vários europeus, cidadãos de outros países da União Europeia que estavam em Timor-Leste, e assim por esse mundo fora, não é? Portanto, essa é uma vantagem que naquele momento, não é? Portanto, em teoria parece para que é que isto serve, não é? Mas tem uma aplicação prática muito relevante. Depois, que outros direitos? Lá está, já falamos da participação política também a nível local, em condições de igualdade com os nacionais do Estado em que reside. Claro que isto é relevante para os cidadãos da União Europeia que estejam em mobilidade, ou seja, que estejam a residir num Estado de que não são nacionais. Que mais? Claro, o direito de comunicação de petição ao Parlamento Europeu, de petição ao provedor de direitos humanos. Claro que estes direitos
Se eu não estou enganada, não são privativos dos cidadãos da União. São direitos que também são reconhecidos, nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, aos estrangeiros que estejam presentes no território dos Estados-membros. E que mais? Deixem-me ver a lista. Portanto, não discriminação, que direitos é que eu estou aqui a esquecer? Liberdade de circulação, proteção diplomática, petição, bom, é isto. Fundamentalmente são estes, há o direito ao acesso a documentos administrativos, já foi a introduzir mais tarde, fundamentalmente são estes direitos que o Estatuto representa, estes direitos. Ainda que também seja frequentemente referido trabalhos académicos sobre este tema, que o Estatuto está em constante, é um Estatuto dinâmico e, portanto, as prerrogativas associadas, os direitos associados ao Estatuto têm vindo, de resto, é um facto que têm vindo a aumentar. Alguns deles têm sido alargados a não cidadãos da União Europeia. Claro que há aqui sempre um equilíbrio nem sempre fácil entre alargar, ter uma abordagem inclusiva e, portanto, alargar os direitos a todos os que tenham alguma ligação, nomeadamente através da residência, à comunidade política que é a União Europeia e ao mesmo tempo preservar alguma especificidade para a cidadania da União Europeia, não é? Para que o Estatuto tenha algum valor especial, não é? Porque também é importante não esquecer que quando a cidadania da União Europeia começou a ser congeminada como algo a introduzir na arquitetura da União Europeia, foi precisamente no sentido muito simbólico de identidade europeia, chamar os cidadãos que não ligavam nada, não é? E que desconheciam profundamente o que estava a passar em Bruxelas, trazê-los enfim, à comunidade e, portanto, nessa medida também reforçar a legitimidade, naturalmente, da própria Constituição Europeia. Mas, claro, agora confesso que me perdi aqui no meu raciocínio, portanto, acho que vou ter que terminar aqui, porque tinha uma ideia qualquer a respeito sim, portanto, o alargamento da cidadania da União Europeia sempre teve esse valor simbólico e, portanto, se for alargado a toda a gente, portanto, de representação da identidade europeia, se for alargada a qualquer pessoa que esteja na União Europeia, há o risco de o Estatuto ser uma mão cheia de nada, portanto, não representar nada de especial, digamos assim. E esse também é esse o tal equilíbrio, peço desculpa aqui pela súbita dispersão. Portanto, no fundo, é esse equilíbrio que é difícil para os decisores políticos e se tem refletido também na evolução da cidadania europeia. Mas isto para dizer que o conteúdo do Estatuto é evolutivo, é dinâmico e tem vindo a crescer ao longo com as reformas dos tratados. Obrigada, e isto é que é bom nas nossas conversas, porque queremos mesmo que elas sejam fluídas e aquilo que muitas vezes é como as cerejas, digamos, é um bocado senso comum, mas tudo o que nos disse até agora, de repente lembrei-me, não querendo fugir à importância da questão dos direitos, mas porque penso que possa ser significativo, não só para estes novos cidadãos europeus, mas para todos os cidadãos europeus. Se nos pode refletir um bocadinho sobre a questão da relação da União Europeia com os países terceiros, e nomeadamente quando ouvimos falar muito destas críticas das vagas migratórias, dos riscos deste pacto migratório que mais parece pôr restrições ao ato de migrar, que nos parece muito pouco consoante com essa ideia original de cidadania, de construção da Europa, do espaço de direitos, do espaço de inclusão. Em particular, quando depois tentarmos analisar, e nós temos vindo a fazer esse esforço ao longo das nossas conversas, perceber que são estas políticas da União Europeia para com países terceiros que, de facto, podem, de certo modo, influenciar as vagas migratórias ou não serem vantajosas para o desenvolvimento dos países de origem e, portanto, como é que pode haver aqui uma não coesão ou uma não concordância naquilo que é a realização de uma política externa, da construção desta identidade coletiva para além das fronteiras do espaço europeu e depois um impacto das migrações que põe mesmo muitas limitações nessas fronteiras e nessa mobilidade. Bem, este é um tema riquíssimo. Vou tentar não me perder, porque haveria muita coisa para dizer, mas várias coisas. Uma delas tem a ver com essa tensão que os próprios líderes políticos europeus sentem entre ser coerentes com os tais valores europeus e, ao mesmo tempo, responder àquilo que é o clamor popular, chamemos-lhe assim, de forma também um bocadinho, extremamente poética. E sempre que se discute imigração, dá um tempo a esta parte que, quando se
mesmo os eurobarómetros e outras sondagens têm vindo a observar que, onde os europeus, onde os nacionais dos países, dos Estados-membros da União Europeia querem mais Europa, é no controle migratório. Portanto, ou seja, e claro, mesmo agora nas análises, nas antecipações daquilo que vai ser discutido a propósito das eleições deste ano, para o Parlamento Europeu, a imigração está lá no topo da agenda e já está, digamos, em antecipação. Algumas medidas relativas dos Estados, em alguns Estados-membros, já estão a ser cozinhadas para precisamente ir ao encontro desse tal clamor popular, dessa apreensão do medo que a imigração ou as migrações, enfim, quaisquer sejam as motivações que suscitam nos públicos, nos povos europeus. É um equilíbrio, mais uma vez, um equilíbrio difícil, não é? Para quem é líder político. Os académicos estão mais à vontade porque podem criticar e apontar as incoerências de realmente afirmar o humanismo europeu e que em cima quaisquer unidos na diversidade, etc, 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 toda uma retórica humanista que depois não é acompanhada pela prática, porque o realpolitik, não é? Enfim, os dados duros daquilo que é o jogo político não permitem. Não é? Portanto, e fazer claro que também isso também torna as eleições para o Parlamento Europeu um momento importante de expressão de que tipo de Europa é que nós queremos. Uma Europa mais inclusiva ou uma Europa mais dura face a certas, nomeadamente à imigração, porque enfim, é muito provável que seja, sobretudo nesse plano, que se vai discutir o que é que nós queremos para a Europa, não é? Mas, de facto, as incoerências são as mais variadas, quer em termos do alargamento dos direitos que os instrumentos normativos de direito da União Europeia têm vindo a conceder aos nacionais de países terceiros residentes de longa duração, porque se chegou a ser falado em alargar a direitos de participação política e isso ficou pelo caminho, essa proposta, mas olhando concretamente para os países terceiros, há aqui vários aspectos interessantes. Um deles tem a ver com a ajuda ao desenvolvimento que a União Europeia tem feito depender de medidas mais restritivas nesses países terceiros, maior controlo fronteiriço nesses próprios países. Com aquilo que se costuma designar, como sabem, por a externalização ou a exteriorização das fronteiras da União Europeia. Portanto, atirar para outros Estados, muitos deles com infraestruturas pouco desenvolvidas ou menos desenvolvidas, o controlo das fronteiras que vão ser as fronteiras da União Europeia. E há várias parcerias para a mobilidade que a União Europeia negociou com vários Estados terceiros, nomeadamente com Cabo Verde, também Marrocos, a República Moldova, portanto, tudo acordos que levam, portanto, têm na sua essência um apoio financeiro para vários projetos que têm a ver com alterações às leis estrangeiras nesses países, ao sistema de asilo desses países, mas sempre num sentido de permitir que as pessoas fiquem nesses países e não cheguem à Europa, não é? É certo que, mais uma vez, se nós formos olhar aos documentos da Comissão Europeia sobre estas parcerias para a mobilidade, eu lembro-me de a retórica é sempre win-win-win, não é? Ganha toda a gente, ganha os migrantes, ganha os países terceiros, ganha a União Europeia, é tudo uma maravilha. Mas depois, claro, na prática, a lógica daquele tipo de apoio é precisamente manter as pessoas fora da União Europeia. E é difícil de de justificar isso, apesar da Comissão Europeia, evidentemente, os spin doctors da Comissão Europeia estão sempre em grande ação para procurar justificar medidas restritivas do acesso ao território dos Estados-membros da União Europeia com bons ideais. É a mesma lógica de quando se justificava, quando se usava a retórica da Europa Fortaleza, provavelmente vamos voltar a isso, a ideia de que, bom, nós temos que restringir, sermos muito duros nos acessos para poder oferecer boas condições ao nível que o humanismo europeu exige àqueles que já cá estão. Portanto, ou seja, é sempre possível justificar medidas que podem ser monstruosas ou olhando para a prática e sobretudo em relação àquilo que se passa no norte da África, enfim, temos ali situações muito
terríveis em matéria de direitos humanos, e em que a União Europeia se pode considerar, pelo menos, complicit, portanto, pelo menos conivente, em algum, para não dizer, em alguns casos, até de alguma forma, digamos, criou as condições para que os Estados no Norte da África adotem as práticas as políticas que adotam. Mas também há um aspecto interessante ainda da ajuda ao desenvolvimento da União Europeia, que eu achei muito interessante quando descobri estes estudos da geografia, da ciência política, que chegaram à conclusão, estudando as migrações e estudando a relação com as políticas de apoio ao desenvolvimento, nomeadamente da União Europeia, um resultado inesperado do apoio ao desenvolvimento que foi concebido para manter as pessoas nos seus países de origem. A lógica seria, na base desses programas de apoio ao desenvolvimento, que, bom, se as pessoas migram porque não têm boas condições nos seus países de origem, e, portanto, se as condições, se houver maior estabilidade política, se houver melhores condições económicas, as pessoas não saem do seu país. Há muitos estudos que sugerem que as pessoas, se puderem, não saem. Bom, o que acontece é que também está mapeado, imagino que não sejam dados absolutos escritos na pedra, mas o que é interessante é que, para matizar e para pôr em causa esta expectativa, é que quanto mais se desenvolve, o desenvolvimento que é promovido com a ajuda ao desenvolvimento vindas da União Europeia, acaba por criar ali uma camada intermédia entre os muito pobres e as elites políticas e económicas que querem, porque têm mais condições, porque lá está, a ajuda ao desenvolvimento permitiu que tivessem um bocadinho mais de oportunidades de desenvolvimento, de formação, etc., e têm aspirações maiores. E essas aspirações não são satisfeitas no país de origem, portanto, acaba por ser contraproducente. Não quer dizer que a Comissão Europeia deva cortar esse caudal de financiamento ou de ajuda, mas até porque há outros motivos, não é? Não é só esse, não é? Esse era quase um motivo indizível, não é? O de que a ideia é que a ajuda ao desenvolvimento tem a ver com uma questão de redistribuição da riqueza, um bocadinho também pagar pelos nossos pecados passados e como legisladores, claro, mas no meio dessas justificações todas, estava também uma muito pragmática, de que se nós ajudarmos, eles não têm que migrar para cá, não nos estão a pressionar as nossas fronteiras. Mas, curiosamente, não é líquido que a ajuda ao desenvolvimento contribua para que as pessoas fiquem nos seus países de origem. Muitas vezes cria até incentivos a pessoas mais capazes que querem precisamente tentar a vida noutros lugares e oferecer aos seus filhos melhores condições de vida, que sabemos que é uma expectativa, não é a única, mas uma das grandes motivações para os processos migratórios. Muito obrigada por esse ponto, porque acho que chegamos aqui também na possibilidade de fazer aquela análise mais geral, mas com aquela ligação de que, no fundo, quando falamos em imigração, propriamente dita, aquela chamada de econômica ou voluntária, há aqui também uma ligação de vontade, digamos, do lado daqui, de quem recebe. Porque, no fundo, o que deseja-se quase evitar é que sejam aqueles tipos de imigrantes ou de imigração não desejada que deixe de existir. Porque, no fundo, nós damos dinheiro para que eles fiquem no território deles. Mas, por exemplo, não há a mesma relação, a mesma linha de financiamento, se quisermos, por exemplo, quando falamos de estados ditos desenvolvidos ou do norte global. Norte-americanos são tão nacionais de países terceiros quanto pessoas que vêm do continente africano ou da América do Sul, mas já fazem parte daquela migração chamada de desejada, que não deixa de ser uma migração econômica, mas que não se deseja, de uma certa forma, limitar. E algo muito interessante também dessas situações, e me permitam fazer esse comentário aqui ao lado, que também nessa altura de eleições fala-se muito da utilização dos serviços sociais dos Estados-membros, daquele abuso do nosso welfare state, de utilizar, sobretudo, os serviços de saúde. E algo muito interessante é que, se olharmos em termos comparativos, são estados, nomeadamente como os Estados Unidos, é que não têm esse tipo de apoio ao nível da saúde como outros estados. Obviamente que quem tem condições de pagar, terá numa boa qualidade, mas aquela camada mais pobre ou economicamente mais vulnerável
não têm acesso ao mesmo serviço público que uma pessoa economicamente mais abastada teria. Portanto, é engraçado perceber também como essas dinâmicas ocorrem. E olhando aqui para a União Europeia, normalmente quando falamos, e acho que a Patrícia mencionou isso, a União Europeia não quer apoiar a Itália, ou a Espanha, ou a Malta, ou Grécia, com as pessoas que chegam. É sempre a União Europeia, essa entidade um bocado mitológica que existe e paira nas nossas vidas, E mas as não costas muito sabemos. largas, não é? Exato, coitada. No entanto, nós só temos eleições aqui para uma instituição, que é o tal Parlamento Europeu. E a Ana mencionava e fez a sua questão sobre isso, sobre essa situação. Estamos aqui em curso de um pacto europeu em matéria de migração e asilo, que está a ser debatido, inclusive hoje está na Comissão de Assuntos Internos para dar-se continuidade a muitas das propostas que foram apresentadas em 2020. E a minha pergunta é: vamos ter eleições em junho, desculpem, para o Parlamento Europeu. Qual é a função dessa instituição e qual a importância para, por exemplo, a questão do pacto, ou então para as decisões políticas de forma geral, ou até orçamentais, no que toca à ajuda para a cooperação, essa externalização da política da União Europeia? Qual é a função dessa instituição e por que talvez seja importante a nossa participação em junho? Muito bem. Bom, eu diria que a primeira, que o Parlamento Europeu, desde o Tratado de Lisboa, que é co-legislador com o Conselho da União Europeia, e uma das matérias sobre as quais tem competência é precisamente a imigração. E, portanto, nessa medida, se nós queremos uma Europa mais aberta à imigração ou mais restritiva nesse ponto de vista, enfim, votando consoante a representação dos partidos mais anti-imigração e os partidos mais favoráveis lá está, e mais consonantes com os valores humanistas da Europa, enfim, isso vai ter, desde logo, peso nessa medida, mas também na aprovação do orçamento que cabe ao Parlamento Europeu também, e na fiscalização da execução do orçamento pela Comissão e pelos outros organismos da União Europeia, das instituições europeias, e também o facto de poder fazer recomendações quanto à utilização do orçamento da União Europeia. Portanto, nessa medida, para além de que o Parlamento é o garante da democraticidade das instituições europeias, põe assuntos na agenda, portanto, claro que a conformação dos grupos e a dimensão relativa dos grupos parlamentares no Parlamento Europeu é decisiva para a conformação daquilo que é o posicionamento da União Europeia, aquilo que são as políticas da União Europeia, nas várias matérias, nomeadamente nas matérias sobre as quais a União Europeia, evidentemente, tem competência, que são cada vez em maior número, não é? E concretamente na questão da imigração, portanto, que é uma matéria que agora cabe na competência em que o Parlamento é co-legislador com o Conselho. Não sei se com isto respondi à pergunta. Sim, claro que sim. E acho que a gente ainda pode pensar, se quisermos, de forma até relembrando que o parlamento depois vai ter essa ligação com a comissão, não é? Que também vai propor Sim, a. esqueci-me, claro, é o Parlamento, evidentemente, é o Parlamento que elege o Presidente, a Presidente, uma vez que a senhora Exato. van der Leyen se repropôs, pelo aquilo que eu li, portanto, vai estar em jogo para tomar, se o seu grupo, como está previsto, não é? As estimativas são no sentido de que o grupo que corresponde aos cristãos seja novamente maioritário, e, portanto, mesmo com o crescimento do grupo mais na extrema-direita, não é? E, portanto, mas é um dado importante, evidentemente. Aliás, foi também, chamemos assim, vendido como uma grande novidade do Tratado de Lisboa e, portanto, como lá está um salto qualitativo importante do Parlamento Europeu, na medida em que escolhe o presidente do órgão executivo da União Europeia, claro, a Comissão Europeia. Ora, está a ser muito informativo, acho que temos aprendido imenso, mas eu não resisto e apesar de, eu sei que não é o mais simpático, já foi em 2021, mas
mas dizer, porque na minha preparação para esta conversa, que a professora foi distinguida com o Prémio da Mulher em Ciência em Portugal para a Ciência Viva, para mim conta muito, não só da minha parte mais ativista, menos investigadora, mas muito por esse exemplo e de duas coisas, não só uma mulher na ciência, mas uma ciência social, uma ciência humana a ter destaque para a ciência viva. E nesta pesquisa que fiz, vinha muitas áreas de investigação e eu gostei muito da afirmação de si como jurista, procura também estudar as respostas que o direito dá aos desafios associados à diversidade cultural que caracteriza a nossa sociedade e a sociedade europeia em geral também. E nesse sentido, é a minha última pergunta, se pode falar-nos um bocadinho sobre, de facto, há uma avaliação ou não, porque até agora temos estado a informar e a apelar muito à informação para as pessoas que nos ouvem como fonte de informação, mas eu não queria deixar que o tema da justiça e o tema do direito deixassem de ser um tema para os candidatos e para o futuro debate europeu. Então, perguntar-lhe se pode fazer uma avaliação do acolhimento das pessoas migrantes e refugiadas nos tribunais nacionais e internacionais, porque sei que teve a ver com um projeto de investigação que terminou recentemente, espero que não esteja aqui a puxar conclusões que ainda não são todas públicas, mas falarmos sobre isto, sobre a importância de facto para a cidadania, mas para as relações em geral entre as pessoas no espaço europeu, como é que os tribunais estão ou não preparados para acolher e para tratar esta questão da diversidade. E era esta a minha pergunta e agradecer muito e dar-lhes parabéns porque de facto foi uma inspiração para esta conversa. Obrigada. Ora bem, eu é que agradeço ainda por cima ir buscar um assunto que me é tão caro e falar e a referir o projeto. Na verdade, alguns dos resultados do projeto ainda estão em fase de publicação, de divulgação, mas algumas ideias já estão divulgadas em estudos publicados. Por acaso vai sair agora um texto meu, precisamente sobre um aspecto da diversidade cultural nos tribunais, relacionada em boa medida com a imigração, ainda que não seja, que tem a ver com o uso da língua, de línguas estrangeiras na prática dos tribunais, e se os tribunais estão preparados, não estão preparados, como é que encaram o facto de alguém não compreender a língua em que está a decorrer o processo, porque em Portugal os tribunais naturalmente funcionam em língua, naturalmente não, por lei, funcionam em língua portuguesa, mas se a pessoa não compreender, não falar a língua portuguesa, tem direito à nomeação de intérprete. Isto é claramente assim, portanto está previsto na lei, quer em contexto, quer no Código de Processo Penal, onde o direito à assistência por intérprete tem mais, e à tradução dos documentos essenciais tem mais tradição, mas também para o processo civil, ainda que o processo civil funcione mais numa lógica do só se estritamente necessário, se o juiz compreender a língua em que o estrangeiro fala, e se os advogados se entenderem numa língua, ou a língua que essa pessoa fala, ou uma língua, digamos, intermédia, não é? Uma língua franca, como o inglês, ou o francês, ou o castelhano, enfim. Bom, aí não há um direito a uma assistência personalizada para o arguido, como acontece no processo penal, e depois também no asilo e na imigração. Portanto, há várias disposições da lei portuguesa, muitas delas, inclusive, resultantes de normativos europeus, da União Europeia, que prevêem o direito à assistência por intérprete e à tradução. Mas o que é que se sabe sobre isto? Sabe-se que é difícil na prática, ainda que muitos dos interlocutores, porque o projeto é um projeto multidisciplinar que envolveu entrevistas, questionários e grupos focais com os grupos de interesse, os stakeholders, não é? Aquilo que podemos perceber é que da parte dos juízes e procuradores em Portugal, há muitos que têm uma percepção clara de que há dificuldades, ainda que também de forma que acaba por não ser muito surpreendente. Muitos disseram, bom, por vezes há algumas dificuldades, algumas barreiras linguísticas, mas os tribunais respondem a contento, não é? Desta ideia de que nós damos conta do recado, não venham cá inventar que não estamos que a justiça está a ser denegada em Portugal por causa de barreiras linguísticas. Claro que depois temos alguns exemplos em que, olhando para o modo como os estrangeiros foram tratados, mesmo em pronúncias de tribunais portugueses, é possível perceber que alguma indiferença, alguma a ideia de que qualquer pessoa que consiga intermediar linguisticamente a interação com o tribunal é o bastante, que isso, ou então por ausência de intérprete em algumas situações, terá conduzido à denegação da justiça naqueles casos concretos. Não é difícil de imaginar que isso aconteceu. É possível observar que, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal da Relação de Évora tem sido excelente nisso, tem sido muito à frente, eu diria, mas isso é uma observação que
é para não ser citada, não é? Mas realmente pude observar, mesmo antes da diretiva 2010-64-UE, que veio consagrar para o processo penal e para os mandados de detenção europeu o direito à assistência por intérprete e à tradução dos documentos essenciais, estabelecendo uma série de garantias, mesmo antes já o Tribunal da Ação de Évora estava muito à frente a chamar a atenção para a importância para um julgamento equitativo, não é? Um fair trial exigia que a pessoa percebesse o que estava a passar, não é? E estar não só acompanhada por uma pessoa que fizesse a intermediação linguística, mas que essa pessoa tivesse competência para assegurar essa intermediação. Mas esse é um aspecto, é aliás o aspecto relacionado com a diversidade, aqui lá está, estamos a usar cultura como uma acessão muito ampla, incluindo portanto, a diversidade linguística, é até aquele aspecto da diversidade trazida, lá está, pelo caráter multicultural da sociedade portuguesa, chamemos assim, muita dessa multiculturalidade trazida pela imigração, mas não só, é o aspecto que os nossos interlocutores mais rapidamente aceitavam como sendo uma novidade. Ou seja, também encontramos muitas pessoas que nos disseram, portanto, atores judiciais, nomeadamente juízes e procuradores, nos disseram, bom, nada de novo sob o sol, porque a lei é igual para todos, portanto, se vierem com conversas de a minha cultura manda-me fazer isto ou aquilo, isso é irrelevante, de modo geral, é irrelevante porque a lei é igual para todos. E, portanto, disseram-nos, aliás, que do mesmo modo que há diferenças regionais, mesmo em Portugal, temos diferenças regionais, portanto, não é preciso ser estrangeiro, mesmo do ponto de vista linguístico, às vezes há sotaques ou há vocabulário que variam de região para região e, portanto, os tribunais sempre estiveram equipados para lidar com estas coisas. Ouvimos muito isto, ou seja, tribunal, atenção, tranquilidade, os tribunais estão a responder, nada de alarme, mas claro, há dificuldades. Também encontramos muitos interlocutores que nos disseram que, de facto, há algumas dificuldades práticas, mas, enfim, também houve uma evolução significativa desde que a Diretiva 2010-64-UE entrou em vigor, há maior sensibilidade e há também mais jurisprudência sobre esta matéria. Portanto, eu diria que dos aspectos relacionados com a diversidade associada à imigração, concretamente, a questão linguística é mais, e a necessidade de intermediação linguística talvez seja a questão mais relevante, e julgo que os tribunais estão numa rota de positiva. É? Aqui dar também o meu spin, ou seja, mas pelo menos a percepção que tenho é que realmente a evolução tem sido no sentido positivo, ainda que evidentemente continuam a existir dificuldades, desde logo porque não temos do lado dos técnicos, os intérpretes e os tradutores, não temos, para algumas variações linguísticas, e sobretudo se metermos ao barulho também os dialetos, pode ser muito difícil encontrar alguém que assegure uma intermediação linguística que assegure que o julgamento decorre, não é? Que as garantias de defesa são asseguradas se estivermos a passar em processo penal, mas também noutros processos. Mas, concretamente, no processo penal, a maior dificuldade é depois encontrar, mesmo havendo sensibilidade da parte do tribunal para as necessidades de intermediação linguística, depois é difícil encontrar, para algumas combinações linguísticas, é difícil encontrar intérpretes. Isso é uma dificuldade significativa. Mas há muitos outros resultados, eu não posso agora. Enfim, ficaria aqui horas e horas a falar-vos sobre o projeto e os seus resultados. E acho que nós ficaríamos horas e horas a ouvi-la, porque, pelo menos da nossa percepção, parece um projeto muitíssimo interessante. Obrigada também por partilhar alguns resultados conosco. E que, tentando só buscar uns últimos pontos para começarmos a fechar essa conversa e não abusar da nossa convidada, existem alguns pontos que talvez aqui pudessem ser interessantes também de mencionar, né, como um jeito de fecho. Ponto 1, fazendo uma ligação com o projeto, falou do processo, mas mesmo ao nível talvez do procedimento, nós tenhamos aqui essa questão linguística que, por vezes, também nos deparamos, e veio-me à mente uma das denúncias realizadas com essa alteração, CEF, AIMA, em que os requerentes de asilo em Portugal que tiveram seu pedido indeferido receberam alguns documentos indicando que seu pedido foi indeferido, e que o último parágrafo era que, se eles assinassem aquele papel, eles estariam a recusar
o seu direito de recorrer, ou seja, de impugnar aquela decisão administrativa de indeferimento. Portanto, eu não sei se eu acho que deve ter tido alguma questão com a internet, mas antes de voltar a formular a questão, também para que a nossa convidada possa responder, eu aproveito também, em jeito informativo, de lembrar que pronto, já estamos de volta. Já estamos de volta, ainda bem. Portanto, a minha questão seria: nós temos várias situações que são muito específicas dos Estados-membros. Mencionava agora essa de forma bastante geral, desse documento, e que há uma discussão no sentido de que esses documentos normalmente são escritos em português, a legislação europeia diz que deve ser na língua que o requerente perceba, a nossa legislação nacional já entendeu um bocado diferente a diretiva e colocou numa língua que ache-se potencialmente que a pessoa irá perceber, portanto colocamos aqui, esticamos um bocadinho a interpretação da diretiva. Seja previsível, não é? Seja previsível que a pessoa entenda, não é? Exato, obrigada. E nós temos essas diferenças também no ponto de vista das eleições europeias. Nós temos agora, salvo erro, a Alemanha, que a idade mínima vai ser 14 anos para votar, nós já temos uma idade mais elevada, e ainda um outro ponto, as relações que os próprios Estados-membros têm com outros Estados. Estava a lembrar-me agora da relação do Brasil com Portugal, em que quem tem o Estatuto de Direitos Políticos em Portugal, portanto, um cidadão brasileiro que não é português, mas que adquiriu o estatuto, vai poder votar nas eleições europeias por causa dessa igualdade. E aqui, apanhando esses pontos de forma aleatória, eu perguntaria, pediria, portanto, à Patrícia se quisesse deixar uma última mensagem ou até acrescentar outros pontos que ainda não foram discutidos, apenas para então seguirmos para o fecho. Obrigada novamente. Muito bem. Eu acabei por não ouvir inteiramente a história do documento, mas, enfim, acho que percebi qual era o cenário. De qualquer modo, eu diria, também para fechar numa nota mais positiva, que todos os exemplos que a Emmeline referiu, exceto esta obrigação dos documentos serem assinados em língua portuguesa e em que as pessoas prescindam de direitos, isso parece-me altamente problemático, terei de ir averiguar o que é que se passa. Mas a questão da idade para votar, do respeito de acordos especiais que alguns Estados-membros tenham, como o acordo de amizade, o Tratado de Amizade com o Brasil, no fundo são uma expressão da beleza da unidade na diversidade, não é? Ou seja, e o respeito pela soberania dos Estados-membros na definição de algumas regras, não é? E isso, mais uma vez, eu falei várias vezes aqui ao longo da nossa conversa em equilíbrios. A União Europeia é, de facto, mais uma vez, um excelente e enorme e fascinante laboratório de equilíbrios que, claro, que assentam numa lógica de confiança, e isso relaciona-se também com... quando falou em relação entre os Estados, pensava, no primeiro momento até ia anotar, não me esquecer de falar da solidariedade entre os Estados e a confiança dos Estados uns nos outros, não é? Aqui, Estados-membros. Porque, de facto, por um lado, lá está, sempre que há que fazer um esforço de harmonização das regras, os governos dos Estados tendem um bocadinho, passo a expressão e o coloquialismo, a espernear, ou seja, os esforços, sobretudo quando a Comissão Europeia quer, vamos lá definir aqui regras comuns, harmonizar as soluções dos diferentes Estados, pelo menos daquilo que eu pude perceber em alguns estudos que fiz, há sempre um esforço de reação, de limitar as propostas avançadas pela Comissão, portanto, e também existe, lá está, já houve tantas transferências de soberania para a União Europeia que os Estados parece que se agarram, que se querem agarrar o mais possível àquilo que ainda podem, não é? Até porque isso corresponde também um pouco ao sentir dos seus cidadãos. E há pouco falávamos eu referia o uso que muitas vezes é feito, lá está, pelos governos estatais ou pelos líderes políticos a nível nacional da União Europeia como um bocadinho, a União Europeia digamos, é a fonte de financiamento, a bazuca, etc. Por outro lado, é a fonte
é uma instituição que tem muitos rostos, já cada vez tem mais rostos. Esse foi um esforço de tentar tornar a União Europeia mais próxima dos cidadãos, foi dar rostos aos vários cargos e tornar, enfim, dar uma imagem mais próxima daquilo que é a realidade do dia que nós estamos habituados. Mas ao mesmo tempo é algo que está muito distante e é por isso que também é mais difícil às pessoas se sintam motivadas para participar nas eleições. Ao mesmo tempo, temos também a questão da confiança, lá está o que eu dizia, a confiança dos Estados uns nos outros, e volta e meia nós tivemos aquele episódio já dos copos e das mulheres há uns anos atrás, em relação do político holandês a respeito de Portugal, e isto acontece, enfim, é uma suspeita recorrente, há várias divisões dentro da União Europeia, mais uma vez, expressão da diversidade, mas o problema é, muito bem, o respeito pela diversidade, mas depois conseguir a união, uma verdadeira união de esforços, de sentido comum, de comunhão de objetivos, é sempre, não é um dado adquirido, não é? É algo que tem que ser construído, bom, e nós tivemos o Brexit, portanto, ou seja, não... Eu ouvia muito esta nota de que a União Europeia é vítima do seu sucesso, não é? Portanto, o seu grande sucesso de ter criado as condições políticas e económicas para que não houvesse um novo conflito entre os seus Estados-membros que devastasse a Europa. Mas isto já está, apesar de termos a guerra às portas, mas digamos que muitas das conquistas da União Europeia, ou da Constituição Europeia, que agora é a União Europeia, para muitos de nós são dados adquiridos, ou parecem ser dados adquiridos, e por isso é muito fácil de olhar para a União Europeia e ver só as regras que nos podem parecer absurdas, imposições, lá está, por um lado financiamento, isso é tudo muito bom, mas quando os governos usam a União Europeia como justificação para medidas legislativas ou políticas que são menos populares, claro, está criado o ambiente para que a visão que os cidadãos têm da União Europeia não seja a mais positiva, não é? Bom, mas eu tinha prometido que era uma nota positiva, não é? E afinal acabei com uma nota menos positiva. Mas, bom, enfim, acho que o facto de ser possível essa diversidade de soluções estatais, ao mesmo tempo conjugadas com um esforço de colaboração política e de união política e económica, acho que é inevitável e saudável. Agora, para assegurar a nota positiva a terminar. Muito obrigada pela nota positiva e essa frase final que nos estimula a continuar essa conversa. Com muita pena, chegamos então ao fim do nosso terceiro episódio. Como verificaram, foi uma conversa muito informativa, mas também positiva, com essa nota final. E só tenho a agradecer, portanto, aqui em nome do Novo Asylum Policy Lab, mas também diria eu, meu e da Ana. Muitíssimo obrigada, Patrícia Gerônimo, por essa conversa. E a todos e todas que nos acompanham, fiquem atentos aos próximos episódios, porque iremos continuar a falar sobre as eleições de 2024, com esse foco especial sobre as eleições europeias. Até a próxima, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso até a convite. próxima.